4 CDs, 8.000 quadros de animação desenhados à mão, um elenco de dublagem que inclui a voz do Kenshiro e do Char Aznavour, e uma trilha sonora cantada pelos mesmos caras que fizeram as aberturas de Dragon Ball Z e Mazinger Z. Isso não é um anime dos anos 70, é um jogo de PlayStation 1 que nunca saiu do Japão. Até agora. Gap X chegou ao ocidente em julho de 2026, remasterizado, legendado em 8 idiomas, só que não em português, e eu já aviso isso porque pode ser um problema para você, e o preço é um negócio que vai fazer você questionar se isso aqui é preservação cultural ou golpe de nostalgia. Mas antes de chegar no preço, vamos entender o que é esse jogo, porque ele não se parece com nada que você já jogou. Gap X saiu em 99, exclusivo do Japão. 4 CDs. A compressão da época reduzia a animação a 15 quadros por segundo. O jogo ficou preso lá por 26 anos. Em 2026, a Blizzbrain e a Implicit Conversions pegaram as fitas Betacam originais, redigitalizaram tudo, restauraram a animação para 24 quadros por segundo. O resultado é uma cápsula do tempo. Um jogo que foi feito numa era em que um estúdio pequeno podia gastar 4 CDs numa paródia de super robôs. Não porque fazia sentido comercial, porque alguém decidiu que aquilo merecia existir. O jogo em si é um shoot 'em up de rolagem lateral. Você controla um robô gigante, alterna entre 3 formas de combate e atira em tudo que se move. A jogabilidade é funcional, mas não espere profundidade. Os controles são datados, a virada do robô é lenta, os inimigos não dão feedback de dano. Você pode zerar o jogo numa sentada, com uma ficha, com muito pouco treino. É fácil. E quando não é fácil, é frustrante, porque o jogo joga algo imprevisível em cima de você sem aviso. O remasterização adiciona rewind, save states, disparo automático, filtro CRT e você pode alternar entre a animação remasterizada e a original a qualquer momento. O jogo tem 8 estágios com múltiplas rotas e finais alternativos, mas nada disso é o que torna Gap X especial. O que torna Gap X especial é o que acontece entre as fases. Cada estágio é apresentado como um episódio completo de anime. Começa com uma chamada de abertura, depois entra a música tema, depois o episódio em si, no meio tem Eye Catch, aquelas telas de intervalo que os animes usam antes e depois dos comerciais. E aí entram os comerciais falsos. Propaganda de shampoo com o aviso não coloque nos olhos, propaganda de brinquedo do Gap X, paródia de outros animes. Depois volta o episódio e no final encerramento com créditos e prévia do próximo episódio. O jogo inteiro é assim. Você não está jogando um shooter, você está assistindo a um anime que não existe com um jogo no meio. E cada quadro disso foi desenhado à mão, para um jogo de PlayStation 1 que ninguém fora do Japão ia ver. E o elenco que esse jogo conseguiu reunir é algo que não faz sentido. A dublagem inclui Akira Kamiya, a voz do Kenshiro em Fist of the North Star e do Perseu em Saint Seiya. Shuichi Ikeda, o Char Aznavour de Mobile Suit Gundam. Shou Hayami, o Aoshi de Rurouni Kenshin. Não são participações especiais, é o jogo inteiro. A trilha sonora é cantada por Isao Sasaki, o cara que fez as aberturas de Getter Robo, Mazinger Z e Space Battleship Yamato. Akira Kushida, de Kamen Rider e Chodenshi Bioman. Hironobu Kageyama, de Dragon Ball Z e Saint Seiya. O nível de esforço colocado nesse jogo é desproporcional. É o tipo de produção que não se faz mais, não porque não se queira, porque ninguém mais gastaria 4 CDs com uma paródia de super robôs, animando tudo à mão para um jogo que vendeu uma fração do que custou. Só que essa paixão toda vem com uma conta, e agora é hora de falar dela. Gap X custa R$ 163,45 na eShop brasileira. É caro, não tem como fugir disso. Por R$ 160 você compra jogos muito mais refinados como produto. Mas comparar Gap X com um shooter moderno é como comparar um disco raro de uma banda que só tocou no Japão com um álbum que você acha em qualquer loja. Os dois são música, mas um deles quase ninguém ouviu. E o fato dele existir, de estar aqui, restaurado, é uma justificativa para o preço. Não é barato, mas preservação cultural nunca é. E lembrando, sem legenda em português. Para um jogo que é essencialmente uma experiência narrativa, isso pesa bastante na decisão, principalmente se inglês não for confortável para você. A boa notícia é que tem uma demo gratuita em todas as plataformas. Ela cobre os 4 primeiros episódios. Em 15 minutos você já sabe se essa loucura te pega ou não. Então, minha recomendação, se você não é fluente em inglês ou não é do tipo que se emociona com trilha sonora de anime dos anos 80, joga a demo primeiro e espera uma promoção. Agora, se você é colecionador, ama jogos retrô e anime de carteirinha,
Compra sem medo, porque isso aqui não aparece de novo tão cedo. Gap X não é um bom shooter. É um jogo fácil, datado, com controles que não impressionam e um preço que assusta. Mas é uma das coisas mais diferentes que você pode experimentar em 2026. Um anime interativo com dublagem lendária, trilha sonora de peso e uma paixão que transborda de cada quadro. Isso não é um jogo, é um documento de uma época em que a indústria permitia que alguém fosse teimoso o suficiente para gastar tudo o que tinha numa ideia que não fazia sentido comercial. Essa teimosia ficou preservada por 27 anos. Agora está aqui. Agora eu quero saber, R$ 163 por um jogo de PS1 remasterizado é preservação cultural ou é exploração de nostalgia? Comenta, preservação ou golpe? E deixa o porquê. Se inscreve no Radar Level Up. Hum. 突如地球を襲った宇宙悪魔帝国に完全と立ち向かう3人の少年たち。頑張れゲッピー X、 戦えゲッピー X。 地球の未来は君たちの双肩にかかっているのだ。だから負けないでくれ、頼む。